Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo que está no ar aqui nos escutando no As Suas Marcas Podcast. Minha mente deu uma bugadinha agora, eu quase esqueci o nome do podcast. E sabe que esses dias eu estava escutando um podcast que eu gosto muito de ouvir, que é o Charla Podcast, e eles ficam um tempão assim na entrada do programa, os dois apresentadores ali, eles ficam um tempão conversando, trocando uma ideia, falando dos patrocinadores, falando da galera que apoia, que ajuda o podcast. Eu queria muito que a gente poupasse, tipo assim, esses primeiros 5 minutos de todos os programas a partir de agora, que a gente começasse a falar de fato dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, de quem apoia, de quem bota esse podcast no ar. E assim que nós arrumarmos algum, a gente estará a começar a falar deles aqui no nosso podcast. Talvez Bom demore, dia. né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Os nossos 10 ou 15 ouvintes fixos. Estamos Quase aí 100 mais views, um. hein? Todos eles têm mais de 100 Olha views. Assim, se só. somar Spotify e YouTube, todos os vídeos têm mais de 100 views. Alguns chegam beirando os 200. Eu acho que a gente tá ficando Tá muito bom. grande, hein? Mas é isso aí, mais uma vez aqui. Hoje também estamos numa correria. Paulinho se recuperando uma lesão, eu preparação final para o Sul-Americano. Então estamos aqui meio sem pauta, divagando sobre atletismo, mas iremos falar sobre o que vem pela frente aí. E existem algumas provas, né? Esse final de semana, final de semana que vem, bastante provas. Esse final de semana tem um 10 bem importante aí, que eu sei que eles estão fazendo uma divulgação que depois eu quero perguntar para o Paulinho, um caso polêmico. E semana que vem temos uma prova bem esperada aí em Porto Alegre, que promete, a prova está prometendo grandes resultados. Vamos ver se confirma, né? Eu acho que eu não sei eu quero perguntar para o Paulinho o quanto ele acha que pode atrapalhar esse 10 quilômetros que terá esse final de semana, que nós vamos falar um pouquinho mais, o quanto pode atrapalhar para os que vão correr a maratona, porque pelo que eu olhei no start list, muitos que vão correr a maratona da New Balance estarão no 10, né, já que é uma premiação boa. Mas vamos ver o quanto pode atrapalhar. Eu acho que é uma viagem longa, né, para essa prova aí que está prometendo uma premiação bem grande, né, dos 10 quilômetros, e depois vim para Porto Alegre, né, uma viagem um pouco cansativa, mas iremos falar sobre isto e também sobre aí algumas marcas a nível sul-americano aí, tem os atletas correndo os 5 e o 10 de modo bem expressivo. E acho que a América do Sul está voltando aí a ter grandes resultados. Esperamos que o Brasil também volte a ter grandes marcas. A gente tem grandes atletas, mas nossas marcas aí nos 5 e no 10 estão um pouquinho atrás dos outros países da América do Sul neste ano. Então, vamos começar falando. Tá? Eu tinha pensado no negócio quando tu começou a falar e depois me fugiu completamente o assunto que eu queria trazer, que é uma coisa normal, né? Uma coisa que acontece em sequência aqui, né? E vamos falar um pouquinho dessa prova que foi divulgada até no Instagram da Contra-Relógio, que na hora que foi divulgado, inclusive, tu me mandou, né? Tu me mandou, não. Depois que eu fiz o comentário, tu me mandou ali, tal, tirando sarro da minha cara. Mas, realmente, na Contra-Relógio eles divulgaram ali como se a maratona, essa prova de Paraná, né? Uhum. Em Rondônia? Roraima. Rondônia. 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 De Paraná, Rondônia. É uma prova que está prometendo aí um start list muito forte, como a Núbia, como a Cleidiane, como o Jonathan Cruz, como a Altobelli, Fábio. o Wendel Jerônimo, o Fábio. Então, é uma prova que tá oferecendo. Se os melhores atletas do Brasil, com certeza, vão estar lá, né? Porque é uma prova que vai dar aí, vai distribuir, acho que R$ 60.000 para o primeiro colocado, se eu não estou equivocado, né? Isso, aham. A corrida Marco Zero, o nome dessa prova, uma prova que desde que ela foi lançada, a gente tem falado muito dela, né? A gente tem falado bastante dessa prova, assim, entre nós, tem, né, falado muito sobre uma prova que veio para revolucionar de fato, né, o atletismo, as provas de fundo no Brasil, uh,
Porém, foi divulgado na Contrarrelógio que é a maior premiação do Brasil. E não é a maior premiação do Brasil. Talvez seja a maior premiação do Brasil, sei lá, de uma prova de 10 quilômetros. Provavelmente é a maior Exato. premiação do Brasil de uma prova de 10 quilômetros. Mas aí tem maratonas que tem uma premiação em dinheiro muito mais substancial. Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre. A São Silvestre, né? Tem a 10 Milhas da Garoto. Tem provas que tem... Eu não lembro agora qual é a premiação da Tribuna. Também tinha uma premiação muito alta sempre. É uma premiação de respeito. E então, assim, a elite. Quer passar aqui as pessoas que estão na elite masculina e feminina? Alguns nomes aqui mais. Não sei se falamos todos ou falamos só quem a gente conhece melhor, mas vamos Tu falar tem aqui. a lista aí? Tem Tem a lista. lista com os africanos, também pode falar aí deles aí. Vamos lá então. Vamos começar pelo feminino, então. Tá em ordem alfabética a lista que está divulgada aqui pelo Doidos por Corrida e também pela própria página da prova, que é Alaine Ribeiro, Amanda Stephanie, Anastácia Rocha, Cláudia Fidelis, Franciane Moura. Aí vem um nome complexo aqui, que é a Haregeweine Hades, a mesma, aquela que nós tivemos problemas na semana passada. Verdade. Jéssica Ladeira, minha amiga Jéssica, gente boa demais. Jéssica Susan, Kise de Oliveira, Cleidiane Barbosa, Liana Tortato, Maria Lucineida, Mirela Saturnino, Núbia de Oliveira, Poliana Vasconcelos, Regiane Braga, também gente boníssima, Ruth Kiprono, Solange Franceschini, Estela Liberato, Suzane Martins, também gente boa demais, a Suzane correu aqui ano passado, Tadeso Ueca, Valdilene Silva, Nininha, e Vaiola Cosgay. Então, uma elite fortíssima para brigar pela premiação ali de 60 mil reais do geral masculino e feminino, né, entre as mulheres. Não sei se tu quer destacar algum nome que eu tenha falado e que tenha passado aí, ou a Cleidiane, a Jéssica, a Núbia, a Mirella. Eu acho que são os nomes mais fortes, né, das brasileiras. Exato, né? Eu acho que a brasileira, líder do ranking brasileiro dos 10 este ano, ela não vai correr, que é a Amanda. A Amanda vai para o Sul-Americano, então provavelmente ela focou no Sul-Americano e abriu mão dessa prova. Mas eu vejo a Núbia, né? Grande potencial. Ela, creio que ela acabou não correndo muita prova de pista esse ano, talvez focando para essa prova, né? Tendo em vista a premiação. E as africanas, né? A Hades correu muito bem em São Paulo, a gente destacou, né? 2:39 na Maratona de São Paulo. É recente, mas acredito que também é uma das favoritas para chegar na frente. Então, sem dúvida, vai ser uma prova muito forte. A gente não sabe o percurso, eu também não sei como é correr em Rondônia, a questão do clima, né? Mas vamos descobrir domingo, né? Creio que vai ter uma transmissão ao vivo, tudo a gente vai tentar acompanhar. Vamos só para nós ter uma noção aqui, ó. Hoje, neste momento, 10 horas da manhã, está 28 graus em Rondônia e em Ji-Paraná, né? Em Rondônia. Umidade de 83% e 28 graus. Para domingo, está marcando entre 24 e 33 graus, uma umidade de 69% e muita chuva durante o dia da prova. Mas é mais para a parte da tarde a chuva. Mas o dia inteiro chove, mas a chuva substancial mesmo na parte da tarde. Então, talvez, né, dê uma refrescadinha, né, com essa chuva que caia lá em Ji-Paraná durante a prova. Mas vamos repassar aqui a elite masculina, que é uma elite muito grande. Nós temos aqui Alexandre de Paula, Altobelli Silva, André Salles, Berhum Abad da Etiópia, Glenison Gilbert, Kleber Seixas, Jonathan Cardoso, Edson Tibúrcio, Eduardo Wambua, do Quênia, Eliseu Ferreira, Fábio Jesus, Fábio Rodrigues, Gossabegali Seyoun, da Etiópia, Hermes Henrique, Jonatas Cruz, Joilson Bernardo, Jonailton Cruz, José Maria, Juarez Rosa, Justino Pedro, Lincoln da Silva, Luiz Eduardo, Maurinaldo Santos, Michel Trindade, Nicolas Kosgei, do Quênia, Noel Alves, Hilbin Logaziwa, do Quênia, Ricardo Gomes, Ronaldo Vasconcelos, Ronan Moraes, Sérgio Marcos, Thiago Dantas, Vitor Ferreira, Wallace Evangelista e Wendel Jerônimo. Então, destaca alguém aí que tu acha que
que tem chance, tipo, Altobelli, Fábio Jesus, Jonatas, eu acho que são os principais favoritos aí juntos aos africanos, né? A fase hoje, quem tá melhor de que a gente viu competir o Fábio, né? Ele correu uma 2:56 na meia de Berlim. O Altobelli a gente não sabe, né, como que vai correr. Ele acabou correndo 14:53 nos 5.000, né? Então não vem, né, apresentando as performances que ele vinha apresentando no ano passado. Então o Altobelli claro que é um atleta que a gente não pode descartar nunca, mas a performance dele este ano ainda não está no nível que ele pode apresentar. O Fábio, com certeza, está bem, né? Correu 14:31 lá em Bragança agora, num dia difícil, um dia com bastante vento. O Jonatas é um atleta também que tem grandes vitórias aí em provas grandes no Brasil. E aí os africanos, né? Os africanos a gente nunca pode descartar. Africanos, né, sempre vêm bem com agentes que trazem eles para ganhar a prova. Então acho que também tem tudo para ser uma grande prova. Uma ausência que a gente sente é o Ederson Vilela, né? O Ederson, ele vai correr a prova da New Balance, então ele acabou com certeza focando na prova em Porto Alegre, né? Abriu mão de estar nesses 10 quilômetros, talvez sabendo que realmente vai ser muito forte e também talvez com a experiência que ele tem, né? Sabendo que ocorreu um 10 uma semana antes de uma maratona, um 10 bem expressivo, é difícil, né? E aí a É, gente soma, que nem eu falei, a questão da viagem, né? Porque o Rondônia é mesmo de avião, é uma viagem longa, né? é uma viagem longa e aí a gente vai lá de Paraná para Porto Alegre, né? Para vir na semana seguinte correr uma prova, pegar uma prova dura, uma prova forte, né? E depois cruzar o Brasil para vir para Porto Alegre, correr uma outra prova, correr uma maratona, não é uma tarefa muito fácil, assim, simplesmente se o clima lá tiver muito calor, né, no dia da prova, que é o esperado para o dia da prova. Mas eu acho que o Ederson, né, tomou a decisão correta visando a maratona e a gente vai ver também, né, os atletas que vão tanto correr a maratona aqui quanto vão correr essa prova de 10 quilômetros lá. Vamos ver como é que eles vão desempenhar na semana seguinte. A gente só vai saber durante a prova, né? Que nem tu falou, vários deles estão inscritos aqui na prova da New Balance, que tem um field bem forte de atletas brasileiros, principalmente. E eu tava, por curiosidade, estava procurando enquanto a gente falava aqui qual a distância que seria, né? Porto Alegre de Paraná. E o Google aqui mostra o voo, que não tem voo direto, logicamente, de 7 horas e 5 minutos entre de Paraná e Porto Alegre. Então, é uma pegada, é uma viagem. E aí, claro, com certeza a pessoa vai de Paraná para São Paulo ou para o seu lugar de residência, depois para vir para Porto Alegre. É uma prova de resistência de fato vir correr, atravessar o Brasil para vir correr essa prova depois. Vamos ver. No domingo a gente vai ver o que acontece aí na prova e as expectativas são altas, né? De correr uma marca boa, de fazerem história realmente nessa prova que veio. Tomara que venha e que fique, né? Para os próximos anos. E a gente deseja boa sorte para os atletas que vão participar da prova e que boas marcas sejam feitas na prova e que dê tudo certo. É isso. Então, só corrigindo a postagem, né, da Contra-Relógio, ali, você lendo a postagem, parece que é a maior premiação do Brasil em provas de rua. Mas como o Paulinho falou, talvez seja dos 10 quilômetros a maior premiação do Brasil. Mas existem hoje no Brasil maratonas pagando mais que está pagando essa prova. E até falando pro Paulinho, o Paulinho citou a Tribuna, mas, cara, a Tribuna há alguns anos baixou muito a premiação. O ano passado, só para te dizer, eu lembro que eu falei com alguns atletas que reclamaram, a premiação do primeiro lugar na Tribuna foi R$ 6.000. E aí Bah. já baixou para 4.500, 3, 2.500, 2 pro quinto, e paga até o oitavo R$ 500. Então a Tribuna é uma prova que acabou perdendo, né, aquela premiação que tinha bem expressiva, e aí ela, como aconteceu com várias provas, né, depois da pandemia, e está tendo agora o movimento de voltar as premiações em dinheiro, destacando, né, os atletas de alto rendimento. Até teve um vídeo, né, que tu me mandou essa semana passada de uma médica, se eu não me engano,
falando, né? Sim. Bem Doutora Ana, sim. importante, assim, sobre a questão. E é muito legal, né? Porque é uma coisa que a gente às vezes bate na tecla, que as pessoas perguntam muito para nós, atletas profissionais, por que que vocês não postam mais os treinos? Por que que vocês não mostram o dia a dia de vocês? E ela responde tudo isso por nós, que é essa, a gente está preocupado com outra coisa, né? A gente está preocupado às vezes, com o rendimento, a gente chega na pista às vezes preocupado, cara, um treino difícil, tu nem pega o celular, né? Tu não tem tempo para isso, o treinador tá ali junto contigo, tu pensa só em completar o treino, tu pensa em concluir os tempos que estão programados, né? Tu chega em casa, tu vai descansar, tu vai comer, descansar e praticamente a rotina nossa é essa. Diferente do blogueiro que vai lá fazer um vídeo e provavelmente ele repita uma reta de 100 10 vezes para sair o vídeo ideal que ele quer. Ele fica na pista talvez 2 horas lá fazendo todo um cronograma de frases, de postagem, tem um roteiro. E aí ela diz isso, né, sobre a questão que o que é mais importante é a marca ter mais visualizações ou apostar em pessoas que têm, né, ela fala no sentido de ter uma propriedade, né, de falar sobre corrida, de inspirar de fato as pessoas. Então, bem bacana o vídeo dela, ela traz questionamentos bem legais, tendo em vista que ela disse que uma amiga dela perdeu um patrocínio no dia anterior, e ela faz essa reflexão que a gente acha bem legal, e que é o que eu questiono muitas vezes, né? A gente se pergunta sobre as marcas. Ok, as marcas muitas vezes elas preferem patrocinar influencers, mas no momento que tu fala com esses influencers, cara, eles não sabem quantos metros tem uma pista de atletismo, eles não sabem é, sobre marcas boas, então eles acabam tendo muitos seguidores, mas cara, não tem a propriedade para falar sobre um tênis que de fato é bom, sobre o que fazer de fato para ter uma melhor performance, coisas que os atletas profissionais, né, de alto rendimento, eles podem falar de uma forma muito mais tranquila, porque é o dia a dia deles, né? É o dia a dia, a gente passa todos os dias treinando e viajando e conhecendo pessoas e conversando sobre treinamento, conversando sobre performance, estratégias de corrida, e eu acho que de fato nós, às vezes, com uma conversa, inspiramos muito mais os outros entusiastas do esporte, ao invés de influencers que, cara, tem um grande volume de seguidores, mas não tem, né, essa questão de conhecimento mesmo sobre a corrida. E o Paulinho, o que tá no meio, né, de treinando vários atletas amadores, acho que deve presenciar mais isso, né, de às vezes os atletas nem saber quem é, por exemplo, o Vanderlei Cordeiro, nem saber quem é um Joaquim Cruz da vida, nem saber, né, quem são os ícones aí do atletismo brasileiro, e às vezes segue um influencer lá que nem deve conhecer, né, e achar que o cara lá é fenomenal. Então, deixando essa brecha que tu deu agora no finalzinho aí, quem postou o vídeo, tá? E quem quiser acompanhar lá, é a doutora Ana Simões, tá? Ana Paula Simões. Eu conheci ela no Bota Pra Correr lá, ela tava lá com a gente no mesmo hotel e tal. Eu já tinha ouvido falar dela, mas eu não conhecia ela pessoalmente. E quem quiser seguir é doutora Ana P. Simões, o Instagram dela. É muito bom, tem um conteúdo muito legal, assim, e ela tem ali... Ela é médica do esporte, ortopedista, e ela tem um conteúdo bem legal. Ela cria bastante conteúdo, assim, pensando muito no atleta mesmo. Ela conhece muito de atletismo também. Então, assim, é uma pessoa diferenciada, entre aspas, uma influencer bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. E aí, e usando como esse atleta, né, que ela diz ali no vídeo dela, valorizem o atleta, o esporte precisa de alma, não só de métricas. E assim, o que eu tenho para dizer sobre a questão dos influencers, tá? Eu acho que eles prestam um serviço interessante, alguns deles, né? Não vou generalizar nem para o bem nem para o mal, nem todos são ruins, nem todos são bons. Mas eles prestam um serviço interessante para o atleta amador que está começando. Eles inspiram muito mais a pessoa no sentido de, assim, e isso é uma coisa muito estranha. Tu vive isso na pele todos os dias. Tu vive isso na pele quando tu conversa com pessoas, e tem até um vídeo teu
que tu tá correndo uma prova em Passo Fundo ano passado e alguém na torcida fala assim: ah, lá vem ele na frente, não vai que sem graça, ele ganha todas. Tipo assim, há uma desvalorização do atleta, né? No ponto de vista, tipo assim, ah, esse cara ele é diferente, ele ganha de todo mundo sem fazer esforço. Só que ninguém tá vendo que tu tá lá 2 turnos por dia, fazendo treino, descansando, dormindo, comendo, treinando e fazendo disso a tua vida, o teu trabalho, né? Como se o cara que vai bater o ponto dele das 8 às 6 lá, né? É o trabalho dele, o teu trabalho é estar na pista, é estar evoluindo, é estar querendo ganhar dos outros. Então, o que acontece? As pessoas não se identificam com o atleta. Que é uma coisa muito errada, porque o atleta deveria, como fora do Brasil, ele deveria inspirar os outros. E assim, tu é um ser humano comum, como eu, como qualquer outro dos seres humanos que nos vê aqui, dos mesmos que acompanham esses influencers. A diferença é que, talvez por uma questão genética, mas principalmente por uma questão de empenho, vontade e trabalho duríssimo, e abrir mão de outras coisas que 99% das pessoas não está disposta a abrir, tu conseguiu chegar num nível que os outros 99% da população não está. E eu acho que essas pessoas que devem ser de exemplo para a gente, porque tu tá no lugar mais alto, e aí eu falo tu, mas eu falo Altobelli, eu falo do Ederson Vilela, eu falo de Vanderlei, e tu citou o fato do Vanderlei, e foi muito engraçado o que aconteceu esses dias. Uma pessoa que corre há algum tempo já, eu postei uma foto no meu Instagram que eu fui numa festa fantasia fantasiado de padre irlandês que agarrou o Vanderlei na maratona. Isso na época lá, né, em 2008, 2009, lá eu fui fantasiado com esse negócio e eu postei, sei lá, no TBT, no Story, assim. E aí uma guria respondeu essa história e falou assim, nossa, do que é essa fantasia e tal, não sei o quê. E era uma pessoa que corre. E aí eu falei, o padre que agarrou o Vanderlei, ficou tão ruim assim a fantasia. E daí ela me perguntou assim, que Vanderlei? Daí eu falei assim, o Vanderlei Cordeiro de Lima, Olimpíada 2004, lá, foi agarrado pelo padre e tal. Daí eu mandei uma foto do Vanderlei sendo agarrado pelo padre. E aí ela falou assim, esse aí foi o cara aquele que tava na inauguração da pista da Redenção, né? Que um monte de gente tava tirando foto com ele. Eu não sabia quem era. Então, tipo, é uma pessoa que corre, uma pessoa que gosta do esporte, uma entusiasta do esporte, e ela não faz ideia de quem é o Vanderlei, ela não valoriza esse ídolo, mas com certeza ela sabe quem são vários desses influencers, por quê? E aí não é juízo de valor, mas porque ela se identifica mais com esse influencer que está na pista, fazendo ali o seu videozinho, fazendo a sua postagem, fazendo o seu trabalho, daqui a pouco é o trabalho do cara também, a gente não pode desvalorizar isso, mas eu acho que há no Instagram tu vê muito isso, graças a Deus tá caindo por terra um pouco isso, mas assim, tu vê muito blogueiro e blogueira iniciante que começaram a correr ontem, que não sabem absolutamente nada, dando todos os tipos de dicas e assim, e são dicas que não fazem nenhum sentido do ponto de vista que o atleta não faz, que o atleta de verdade não usa. É. E aí falando, eu dou treino para alguns blogueiros também, e eu acho muito legal que nessa troca que a gente tem com eles, e até hoje uma delas estava falando comigo, ela falou assim: nós temos que gravar um vídeo. Daí eu falei, por quê? Porque eu quero que tu corrija todas as bobagens que eu falar sobre atletismo ou sobre treinamento. Então, assim, é uma visão diferente. É uma visão de alguém que se ampara num profissional da área para dar a sua opinião e criar o seu conteúdo em cima daquilo ali. Então, assim, às vezes, eu concordo, e tanto que eu escrevi no comentário da doutora Ana, eu escrevi ali, tipo assim, perfeito, perfeito e perfeito. Não tem outra definição para aquele vídeo dela, porque as pessoas precisam olhar mais para os atletas e se inspirar mais nos atletas e ver o que os atletas fazem, porque o que os atletas fazem é o que está certo, não é o que o blogueiro É, faz que está certo, porque é. muitas vezes esse blogueiro está tomando suco, né? Esse blogueiro tá ali fazendo as coisinhas dele ali, tendo uma vida, entre aspas, perfeita. Mas, tipo assim, cara, todo mundo que olha, que conhece esporte, sabe que esse blogueiro, essa blogueira tá no suco, tá tomando alguma coisa que não é permitida do ponto de vista atlético. E daí, lógico que ela vai evoluir mais do que os outros. Nossa, a blogueira começou a correr ontem e correu abaixo de 3 horas na maratona. Uau, para, não existe, sabe? Não Sim. tem essa coisa que um atleta profissional às vezes luta durante muito tempo, uma mulher principalmente, para baixar de 3 horas numa maratona. Então, assim, é uma inversão de valores que eu acho desnecessária. Mas
Eu acho que tem público para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E eu acho que vídeos como esse da doutora Ana, e o nosso papel aqui também de estar falando sobre isso, é de conscientizar as pessoas. Porque da mesma forma que as pessoas não conhecem o Vanderlei, não conhecem o Joaquim Cruz, não conhecem Marilson, não conhecem Ronaldo da Costa, para citar poucas pessoas, às vezes Zequinha Barbosa, Mauro Image, e vamos citar outros ídolos do atletismo mais, né, mais antigos, essas pessoas elas se encontram nesses blogueiros por falta de informação. E esses blogueiros prestam um desserviço para alguém que é desinformado, e nesse caso a ignorância não é uma bênção, porque ela está se amparando nas pessoas erradas. E aí, às vezes, ela compra essa ideia desse blogueiro ou dessa blogueira de uma maneira, porque ela acha que tá certo. Pô, o cara tem 100 mil seguidores, como é que esse cara não esse cara não tem mais, como é que esse cara não tá falando a verdade, como é que tem tanta gente seguindo ele? E aí tá o atleta, que aí assim, não é um juízo de valor, não é uma generalização, mas que muitas vezes o atleta é um cara mais sofrido, é um cara que vem de uma origem humilde, é um cara que não tem acesso à internet todos os dias daqui a pouco, e esse cara tá lá, ralando, fazendo resultado, fazendo resultado. E aí eu acho que cabe das marcas, e a gente já teve essa conversa, eu acho que foi contigo, não sei se foi contigo ou com o Michael, mas a gente já teve essa conversa, no sentido assim, cara, quando a marca patrocina um atleta, nesse combo de patrocínio tem que estar junto a produção de conteúdo por parte da marca, não por parte do atleta. Tem que ter disponibilizar uma pessoa, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para lá num treino e fazer vários picotes daquele treino, filmar o cara, não incomodar o cara, que é o caso do que o Sweat Elite faz, né? O Sweat Elite faz, acompanha vários caras de elite, produz conteúdo pra caramba, claro que é o conteúdo dele, mas ele produz um conteúdo ali e ele não atrapalha o cara, ele vai do lado, faz algumas perguntas no aquecimento, faz algumas perguntas durante o trote do cara ali e sabe, e constrói aquele material ali. Então eu acho que por aí seria muito mais interessante que se a marca que já tem esse investimento, que vai investir no atleta, não vai ser um desperdício de dinheiro ter mais uma pessoa para uma vez por mês lá criar conteúdo para esse cara. Exato. Eu já teve diversas pessoas que às vezes me perguntam: ah, eu vi o fulano lá correndo de meia de compressão. Às vezes o que eu respondo é assim: quanto, tu já assistiu a maratona? Uma maratona olímpica, uma maratona de Boston, da Elite, de Nova York, de quantos atletas estavam correndo com meia de compressão? Aí a pessoa, bah, nunca vi. Então, sim, então, vocês têm que entender isso, tipo assim, vocês têm que se basear no atleta profissional lá, tem que assistir uma prova e ver, pô, aquele cara tá usando aquilo ali? Não. Então, não, acho que se a meia de compressão fizesse diferença na corrida, tá? A pessoa usar correndo ela, os outros benefícios eu até acreditam, né, em alguns, mas usar durante a corrida, tá? Acho que se ela estivesse usando, se funcionasse, os atletas de alto profissionais não iam usar? Claro que iam, cara. O atleta profissional, ele quer usar o melhor tênis, o melhor suplementação ali, o melhor gel. Então, assim, são essas coisas que às vezes as pessoas não, elas não pensam. Tipo, um influencer que corre 17 minutos nos 5 mil, ele indicando, tem que tomar tal suplemento, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que usar esse tênis, tem que usar. Mas, pô, o cara corre 17 minutos, não tô desmerecendo, mas tem que se. O amador, ele tem que se inspirar naquele cara que corre 14, que corre 13. Porque é esse cara que tá fazendo o correto, que ele que sim que pode dar uma opinião sobre o que é melhor. Então, as pessoas muitas vezes perguntam, comer isso, comer aquilo. Eu não sou formado em nutrição, mas assim, a gente tem uma ideia, né, pela vivência que a gente tem, pela convivência principalmente, né, quando a gente pega uma seleção brasileira, cara, a gente faz as alimentações junto com o cara do arremesso de peso, com o cara do salto em distância, com o cara do 100 metros, com o cara do 10 mil. Então ali a gente tem uma ideia, né, a gente consegue ver se tem algum segredo, se o cara fulano come um negócio diferente. E, cara, é comida normal, entendeu? É assim, não tem um segredo. Porque as pessoas querem um segredo. A gente já bateu muito nessa tecla aqui. E qual que é o segredo? Cara, é acordar todos os dias, treinar com dor, sem dor, e aí talvez eu não tô, assim, dizendo treine machucado, mas é que a gente profissional, a gente passa por isso, cara. É, nem todo dia a gente tá 100%, e eu tenho problemas meus que eu carrego durante anos, de algumas dores que eu faço físio, trato, e vou levando. Mas é esse o dia a dia. Semana passada eu fiz um treino super difícil, que eu olhei pro treinador uma hora e falei assim, cara, por que que às vezes, tipo assim,
que eu tinha corrido 3,40. Eu falei, pô, aquele 3,40, a gente pergunta, como que eu corri isso? Pô, tá aqui, olha esse treino aqui que eu acabei de fazer, assim, é isso que vai dar a resposta, sabe? É esse treino sofrido, é a questão de, pô, 2 vezes por semana o cara fazer treinos difíceis, fazer treinos também regenerativos, é toda uma sequência que vai construir um resultado. E não existe, assim, um segredo. Eu queria que existisse um segredo. Acho que todo mundo queria que existisse, né? E os influencers, às vezes, eles dão Ele essa até desinformação. existe, mas é proibido. Exato. O Ben Johnson uma vez usou, né? Um segredinho e perdeu medalha, tudo. Mas não tem, cara. É que nem assim, se a gente. Eu sempre. Algumas pessoas às vezes falam, Curtis, poderia, sei lá, falar mais, ser mais influencer nessa questão. Só que ao mesmo tempo, cara, eu vou falar o que as pessoas não querem ouvir, sabe? Que é assim, pô, tem que acordar todos os dias, tem que treinar, tem que estar na pista, tem que fazer tiro de tiro, que não é legal. Muitas vezes tem tiros que a gente não gosta, distâncias que a gente não gosta, né? Com chuva, com sol, com frio, com calor. Mas é isso, claro que existem as outras coisas, uma alimentação boa, um descanso, né? A fisioterapia. Aí, hoje existe bota de compressão, existem diversas coisas que podem ajudar. Mas é o simples, é fazer o que pouca gente faz. E aí aquele atleta amador que tu deve presenciar muito, que quer correr 2, 3 vezes por semana e quer correr uma maratona, cara, como é que vai completar a maratona, mas não vai conseguir correr uma maratona com qualidade, treinando 2, 3 vezes por semana, sabe? E aí as pessoas querem um segredo, sabe? E aí não existe, no atletismo não existe. A questão principal do atletismo é o longo prazo e as pessoas em um ano, que nem, acho que no episódio passado tu falou, pô, não, tu falou agora, tu postou isso no teu Instagram, né? Citando exemplo principalmente do Bekele e do Kipchoge. Os caras demoraram 15 anos para correr uma maratona, né? 12, 15. E as pessoas hoje, o amador, a gente entende que às vezes é o sonho da vida da pessoa correr uma maratona, completar uma maratona, para se provar para os outros que é capaz. Mas a consequência vem, né? Correr uma maratona tão rápido assim, vai vir depois uma lesão, vai vir alguma coisa, porque, cara, se tu acelerar o processo, não adianta. O corpo uma hora vai sentir. E se não fazer uma programação, que hoje acho que cada vez menos tem, né? Dos próprios treinadores, cara. Acho que a questão de não perder o aluno é uma coisa que, infelizmente, hoje no mundo aí dos treinadores de assessorias, principalmente, prefere muito mais fazer a vontade do aluno, de chegar um aluno e falar assim, meu sonho é correr uma maratona. Não, então em 6 meses a gente vai correr uma maratona. E em 6 meses o cara corre uma maratona. Mas é óbvio, né? Que se tu cita exemplos de atletas profissionais que demoraram 10 anos para correr uma maratona, é óbvio que o caminho certo não é esse de correr em 6 meses ou uma maratona. Eu vou falar duas coisas em relação a isso ainda, mas primeira coisa, depois, quando for falar de novo, fala um pouco mais longe do microfone que tá estourando o teu áudio em alguns momentos, quando chega muito Verdade. perto do microfone. Tá bom, E, tá bom. mas assim, eu gravei um vídeo ontem, é um conteúdo que a gente vai lançar nas plataformas da assessoria. Não sei se vai para o Instagram direto ou se foi primeiro, vai ficar aqui por dentro e depois vai para o Instagram. Mas a gente está fazendo e talvez eu esteja dando um spoiler que eu nem poderia, mas tá azar. A gente está fazendo alguns alunos, a gente está selecionando alguns alunos pontuais para falarem um pouco sobre treino e sobre metodologia e sobre diferenças e sobre esse tipo de coisa assim. E aí ontem a gente fez a primeira parte desse projeto, o primeiro episódio desse projeto, e eu troquei uma ideia, um papo rápido ali, 10 minutinhos de conversa, e a gente extrai alguns trechos ali para criar o conteúdo. E eu conversei com uma aluna que ela era uma, assim, só para contextualizar assim essa questão da evolução e tal. Ela era uma aluna que treinou em 2 assessorias. E primeiro ela começou treinando por conta. Ela corria porque ela queria desestressar, ela queria simplesmente correr, sair para correr. Nunca pensou em fazer resultado, nunca pensou em correr uma meia, nunca pensou em correr uma maratona. Ela queria sair para correr para desestressar. Aí ela correu por algum tempo, assim, nessa questão de se desestressar e tal, e aí ela procurou uma assessoria quando ela quis, né, evoluir a corrida dela.
E ela foi para uma assessoria, depois ela foi para outra, e nessa outra assessoria ela disse que ela não tinha um contato muito direto com o professor, ela muito complexo de conversar com o professor. Não era uma coisa em tempo real, que os professores não davam muita bola na hora da pista, de pegar o tempo, de falar sobre o treino em si. E ela não entendia muito bem o que ela estava fazendo. Ela, tipo assim, ela estava fazendo os treinos porque estavam mandando ela fazer, mas ela não sabia por que ela estava fazendo aquilo que ela estava fazendo. E daí ela se machucou nesse processo, teve uma lesão nesse processo, e quando ela estava curando dessa lesão, ela procurou a gente para treinar. E aí ela começou a treinar e ela disse um negócio que eu não sabia ontem. Ela falou que uma das coisas que fez ela evoluir foi a minha forma de conduzir ela sem dar spoilers, sem criar uma expectativa e sem dizer assim, ó, amanhã tu vai fazer tal resultado, amanhã tu vai ter resultado. E aí teve a primeira prova que ela correu, que foi uma prova de 5 km, que eu encostei nela, faltava, sei lá, 5 minutos para largada, e eu falei, ó, tu vai fazer isso. Hoje tu vai fazer isso. E ela falou, mas não sei o que. Isso, larga fraco e faz esse ritmo aqui que tu consegue. E aí, a gente chegou numa conclusão durante o bate-papo, assim, que essa troca, essa conversa e principalmente a continuidade, ela era uma pessoa que começou correndo 3 vezes na semana, foi explicado por que ela tinha que correr mais, ela optou por 4, agora tá correndo 5, e aí no vídeo a gente já deixou um spoiler que ano que vem ela vai subir para 6 dias na semana. E assim, ela colheu ela tem colhido esses benefícios a cada passar de ano. Ela está 1 ano com a gente, mas ela está passando a cada prova, a cada novo ciclo de treinamento, a cada periodização que a gente faz para o ano do aluno, ela está sentindo essa evolução. Nos 3 quilômetros, em 1 ano, ela melhorou 1 minuto e 49. E não foi 1 minuto e 49 saindo de 18 para 17 e para 16 e 30. Ela correu 13 e 49 e depois correu 12 cravado. Então, assim, é uma evolução de onde já está visando performance. E nunca foi a intenção dela ter performance. Mas ela começou a entender a progressão do treinamento, ela começou a entender onde ela podia chegar, ela me escutou muito e ela foi evoluindo naturalmente, sem fazer planejamentos. E aí ela falou assim: um dia eu quero correr a maratona, mas agora eu sei que não é assim para correr a maratona. Primeiro a gente tem que esgotar possibilidades aqui embaixo e tal. Então, assim, foi um bate-papo, foi uma troca muito legal, que depois vai estar isso tudo reduzido no Instagram, aí provavelmente no meu Instagram vai estar também. E então, assim, e aí que eu falo, até trazendo um paralelo lá com aquele negócio dos influencers que eu falei antes, quando a gente explica, quando a pessoa fica menos. Ela fica mais. Ela aprende mais sobre o que ela está fazendo, ela é mais explicada sobre isso, ela evolui e ela consegue entender o processo e os porquês. Só que muitas vezes o aluno não pergunta, o professor também não fala, por medo de perder o aluno, talvez, por medo de. Ou o cara fala assim: eu quero correr uma maratona, beleza, vamos correr uma maratona. Mas tu fala assim, por que tu não vai lá pro 5, pro 3? E a gente está conseguindo na assessoria trazer essa galera mais para as provas curtas, para depois ir para as provas longas. Então, escolher uma prova-alvo daqui a 1 ano, para falar, quero correr uma maratona, então dá pelo menos 1 ano de treino, de trabalho e tal. Então, assim, eu acho que o melhor caminho sempre é a conversa. E o que eu digo, às vezes tu pode perder o aluno, mas a verdade vos libertará. Então, tu fala a verdade pro aluno, e aí, se ele não quiser te ouvir e ele quiser ir para outra assessoria, vá com Deus. Eu acho que é bem importante isso de. Cara, meu treinador, teu tio, é muito nessa pegada, né? Tanto que muitos vão treinar com ele e acabam trocando, porque é isso, cara, não querem ouvir a verdade, né? Então, quero fazer uma maratona. Não, pô, tu tá pesando 20 quilos a mais do teu peso, pra tu lesionar durante a preparação vai ser muito fácil. Vai correr uma maratona assim, cara, vai completar uma maratona, beleza, mas espera, né? Vamos correr um 10, vamos correr uma meia. E as pessoas não querem, as pessoas elas procuram, muitas vezes, né, a gente vê, procuram treinadores que vão fazer a vontade das pessoas. E então é isso, né? Porque nós, como atleta profissionais, cara, tem muito treino que a gente não gosta de fazer, que a gente sabe que vai ser muito difícil, que às vezes a noite anterior já é difícil de dormir, que a gente sabe que vai ser um sofrimento gigantesco no outro dia, mas tem que passar por isso, né? Se a gente quer um resultado diferente,
do que os outros fazem, tem que ter uma preparação também diferente. E aí é o que entra essa questão de, né, todos os dias fazer um pouquinho todos os dias, a gente constrói um resultado lá na frente. E, e isso muitas vezes que os influencers, eles desinfluenciam as pessoas prometendo, sabe? Eu lembro que, eu acho que ano passado, começo do ano passado, a marca de eletrólitos me procurou e tal, e aí não tem como, assim, tu fechar com uma marca assim, uma marca que, cara, queira ou não queira, engana as pessoas, sabe? E aí promete milhões de ganhos, critica marcas consolidadas e diz que se tomar aquilo ali, tu vai recuperar depois do treino 100%. Aí tu, sabe, como é que tu vai. é, Só que os influencers fazem isso, né? Então, paga ali um valor pro influencer, ele vai dizer que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, as pessoas vão acreditar. E eu acho que hoje está tendo esse movimento das pessoas parar e ver que aquele suplemento, aquela comida mágica que os influencers eles estão divulgando, eles estão sendo pagos para isso e que não é aquilo ali que vai fazer diferença. Eu acho que hoje, ainda bem que está tendo um pouco mais as pessoas tendo um pouco mais de noção, né, de ver que aquilo ali não é milagroso. Então, tomara que esse movimento continue e que os atletas aí profissionais do Brasil eles sejam mais valorizados e que as pessoas entendam também que os atletas profissionais, que é o que eu já disse para muita gente, que a gente não tem como ficar produzindo conteúdo porque não é a nossa profissão. Então, assim, a gente gostaria, eu gostaria, cara, de todo treino difícil, os treinos legais, ter alguém junto, né, para filmar. Cara, muitas vezes a gente não consegue fazer isso por diversos motivos. Às vezes pode atrapalhar o treino também, ter alguém ali filmando, ter alguém, sabe, que não entende ali, te distraindo. E então tem diversos fatores do porquê que a gente às vezes não mostra nossa rotina, nosso dia a dia. E também porque eu, eu assim, ó, o Jimmy Gressler, o francês, esse dia postaram que ele é um dos únicos atletas do mundo que ele posta todos os treinos dele no Strava, tá? O Jimmy Gressler, eu acho que é um dos poucos que faz isso, ele posta tudo lá. Eu vi o Doidos por Corrida falar que é muito legal porque ele, cara, não esconde nada. Mas eu não me sinto confortável em mostrar todos os meus treinos, tá? Porque, assim, é minha profissão. E eu como atleta profissional, que vou ter adversários que querem me ganhar e que vão estudar sobre, para ganhar uma do Curtis, talvez no 1.500 tem que correr assim, assim, assim. Mas da mesma forma que eu, quando vou correr com outro atleta, faço essa análise também, esse estudo, eu não me sinto confortável de expor tudo. O Jimmy Gressler é um cara que se sente confortável, mas quase nenhum atleta profissional faz isso. E aí, por esses motivos, provavelmente, sabe? De não mostrar o nosso dia a dia, não mostrar como é que a gente tá, se a gente tá bem, treinando bem, como é que a gente tá fazendo os tiros. E são coisas também que às vezes não é compreensível, né? Porque o influencer, ele vai mostrar tudo, cara. Vai mostrar. Até tem esses dias uns vídeos engraçados lá que o cara acorda 4 da manhã, 4h05 tá na praia, 4h10 tá pedalando, 4h15 tá na esteira, 4h20 tá na igreja e vai mostrando a rotina dele. Mas são coisas que talvez mude, né? Eu acho que tá tendo muito mais informação agora, das pessoas entender mais também. Acho que é importante os treinadores, as assessorias mostrar isso. E a gente tá vendo esse movimento também nas corridas de rua aí, que a premiação tá aumentando cada vez mais e se aumenta, o nível também aumenta e as pessoas elas admiram mais ali os atletas que chegam na frente, porque os atletas, as provas de rua, acho que o legal é que o atleta amador ele consegue ter a noção, né, do que é correr forte, ele participando junto, né? Isso eu acho que é o mais legal, porque assim, queira ou não queira, as provas que eu corro, que é 800 e 1.500, os atletas amadores não têm a noção do que é bom e do que não é bom. Então, tipo, eu corro 1.500 para 3:40. O atleta amador, como ele não corre essa prova, ele não sabe o que é bom, se 3:40 é bom, se 3:50 é bom, se 3:30 é bom. E na rua, um atleta correndo 5 quilômetros, ele tem a noção do que é bom. Tipo assim, nossa, correr abaixo de 15, o cara é um extraterrestre, sabe? Porque eu corro 18, eu corro 19, eu corro 17. Então, o corrida de rua é muito legal nesse sentido, porque as pessoas têm essa percepção, né? O que é bom
que o atleta de alto rendimento faz de diferente. Isso é muito legal e eu gosto muito de correr corrida de rua por causa disso, que a gente tem assim uma admiração maior tendo em vista que as pessoas conseguem entender, né, a questão do rendimento mesmo, porque elas estão junto participando. Isso eu acho que é muito legal. Uma coisa que eu queria até, eu ia postar isso, mas já vou deixar registrado aqui e aí depois eu faço um corte. Eu eu queria, eu ia falar um troço que eu conversei hoje de manhã com uma aluna minha sobre isso e ela pensa muito parecido contigo e tu sabe que eu sou um cara que eu não acredito em quase nada, eu sou um cara extremamente cético para questões religiosas, questões de energias, questões de, sei lá, o que as pessoas acreditam geralmente. Assim, eu sou um cara que eu sou meio que, vai ter inveja de mim, que corro para 17, vai ter inveja do Messi, do Kipchoge, do Jimmy Graciela lá, sei lá, vai ter inveja dos caras bons, não de mim, entendeu? Tipo, ninguém tem que perder o tempo. Eu acho que ninguém. Tipo assim, eu não entendo por que alguém perderia tanto tempo torcendo contra, sabe? Tipo, uma pessoa que é insignificante. Tipo assim, eu sou uma pessoa insignificante no mundo. E, tipo assim, por que alguém torceria contra? Isso não entra na minha cabeça, tá? Isso simplesmente não entra na minha cabeça. Mas tem um cara que a gente conversa muito sobre isso, então é um cara que acredita muito nessas questões de olho grande, de energia, tal. E, tipo assim, só que eu tava pensando uma coisa, eu fiz um raciocínio que eu tô machucado e eu abri mão da Maratona de Chicago, que eu ia correr em abril, em outubro, não vou mais correr, porque eu não vou recuperar tempo. E eu tava pensando assim, cara, em 2023, eu fui correr a maratona Já sei, né? de Valência. E aí eu comecei a postar meus treinos e a evolução e tal, e falar, mas não todos os treinos também, eu postava principalmente os longos, que eram os treinos que são mais. Tipo assim, que eu achava que fazia mais sentido de postar mesmo, assim, eu gosto de postar os treinos porque os alunos pedem muito isso. Mas isso tá lá no Strava, entendeu? Isso foi o que essa aluna me falou. Eu não posto meus tempos, não posto meus treinos no Instagram. Eu posto no Strava. O Strava quer ir lá olhar? Olha lá no Strava e vê. E ontem bati 1.000 seguidores no Strava. É muita gente desocupada, cara, para me ver, para ir lá cuidar meus treinos, né? 1.000 pessoas é muita gente. E aí, assim, e aí que eu pensei, eu fiz esse raciocínio quando eu vi esse negócio ontem, que eu até fiz uma piada no meu story ali, dizendo sobre essa questão dos 1.000 seguidores no Strava. E eu pensei assim, cara, eu fiz esse, né? Fui postando ali o dia a dia e tal, e marcas e expectativas para a prova, e pum, 30 dias antes da prova, eu tive a herpes, meu ouvido foi pro saco, eu fiquei tonto e eu não corri a prova, parei no 18 e não devia nem ter largado, whatever. E aí, beleza. Aí no ano passado, eu me inscrevi na prova, ninguém sabia, ninguém soube. Eu continuei postando os treinos da mesma forma que eu fazia, mas ninguém sabia para que eram aqueles treinos. Eu estava treinando, mas eu não coloquei assim, meu objetivo está lá em Valência, dia 1º de dezembro. Não. Eu só coloquei, fiz esse treino hoje. Tá, beleza, fiz esse treino hoje, tal. E eu corri a prova e corri muito bem para as expectativas que eu tinha, corri para tudo que eu gostaria de ter corrido. E aí, esse ano, eu me inscrevi para Chicago, fui sorteado, postei lá, papapá, pum, machuquei. Não vou correr a prova. E aí, eu fiquei pensando, sabe, sobre. E não tô dizendo que, tipo, as pessoas têm inveja de mim, meu Deus, eu não sou especial, então, tipo, eu não tenho essa prepotência de achar isso. Mas eu acho que é uma questão bem interessante de pensar dessa exposição de objetivo pessoal. E foi isso que ela me falou hoje. Ela falou: Paulinho, eu vou correr a maratona, todo mundo sabe que eu vou correr a maratona, mas eu não posto meus treinos, eu não posto meus treinos de tiro, não posto intensidade. Quer olhar? Vai lá no Strava e olha. Beleza, tá tudo lá, tá tudo no Strava. Vai lá. Se a pessoa se der o trabalho de ir lá, cara, eu olho o Strava dos meus alunos por obrigação, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que visualizar o Strava deles, eu tenho que olhar o que eles estão fazendo. Porque senão, cara, eu não dou cudo para ninguém, eu não curto ninguém, eu, tipo assim, eu sou totalmente aleatório no Strava, assim, sabe? Meus treinos sobem automático lá, eu não boto nem nome de treino, que as pessoas botam, corridinha, não sei do que, longuinho, não sei do que. Cara, eu boto só ali, parece que o Strava bota automático, e é isso. Então, eu acho que, não tô dizendo que existe essa questão de olho grande, nem que eu tô acreditando nisso, mas eu vou tomar mais cuidado com os meus próximos objetivos, assim, de estar espalhando pra galera, assim, porque tá dando um azar, assim, ou foi uma baita coincidência, ou tá dando um azar desgraçado essa história. Sabe que tem atleta que
Cara, é muito louco, assim, porque a gente que vive disso, dias de grandes competições, é uma tensão muito grande. E tem muitos atletas que nem gostam nem de postar que vai ser transmitido, sabe? E aí eu não sei se é por talvez não corresponder às expectativas. Eu acho que é mais por isso mesmo, assim, de se correr mal, ninguém viu, depois posta lá, ou nem posta, as pessoas nem vão saber que tu correu em tal lugar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, pelo menos, postar onde vou correr, se vai ter transmissão ao vivo, se não vai. Porque, cara, tanta gente torce, né? Deve ter bastante gente que torce contra, mas tanta gente torce a favor e tanta gente, quando a gente faz um resultado legal, comenta, compartilha. Muita gente vê ao vivo, sabe? Então eu acho que é legal, assim. Porque, cara, que nem eu pensei agora, no dia que eu me classifiquei pro Sul-Americano ali, a gente tem que, às vezes, meio que ligar uma questão de assim, se não der certo, não deu certo. E eu não devo nada pra ninguém. Eu devo explicação pro meu treinador e pro meu clube, pros meus patrocinadores, que nem me cobram, meus patrocinadores, na verdade. Assim. Meu clube também não me cobra. Tipo assim, nós temos alguns combinados de algumas provas, mas se não der certo, eles sabem que a gente é atleta e tem dias que dá certo e dias que não dá certo, né? Mas a minha Perder é responsabilidade do maior esporte, né? a Perder é do esporte. responsabilidade maior é com o treinador, sabe? O treinador que tá todos os treinos praticamente de pista junto, tá lá, pensa para fazer o treino, né? Dedica o tempo. E então, às vezes, eu tento fazer isso, sabe? A gente, claro, a gente sempre quer ganhar, quer fazer a melhor marca da vida. Mas às vezes é ligar essa questão, cara, se não der certo, as pessoas assistiram que não deu certo, é humano, cara. Porque o atletismo é um esporte que a gente acho que perde muito mais que ganha, né? Eu digo perder na questão de não chegar em primeiro lugar. Eu acho que, com certeza, se tu pegar a estatística de quase todos humanos, né? Porque tem uns que são, tipo assim, pega um Rudisha, um Bekele. O Bekele até faz tempo que não ganha, né? Mas vamos pegar, tipo, é, até o Kipchoge nas últimas, cara, é mais derrotas do que Exato. vitórias. Só que no atletismo tem essa questão, que a vitória é mais pessoal nossa, do tempo que a gente vai fazer, né? Então, muitas vezes a gente vai correr lá, tu vai correr 15:30 no teu caso, uns 5.000, cara, vai ser uma vitória pra ti, tipo, meu, maior vitória da tua vida, e às vezes tu chegou em 20º, né? Então, isso que é o legal do atletismo. E então eu conheço muitos atletas profissionais que não gostam nem de se expor assim, porque eles acho que têm medo de como as pessoas vão reagir. Mas se a nossa profissão, acho que é bacana, sabe? Porque se dá certo, acho que é muito legal o retorno que tem. Mas claro, é uma pressão sempre gigante. E a gente também, assim, vive num país que tem muita crítica, né? E as pessoas às vezes acham que é muito fácil chegar na pista lá e correr bem, fazer o melhor, e acha que a gente é uma máquina e não somos, né? Hoje até na pista chegou um ex-colega meu e ele perguntou, né? Tu tem quanto 800? Quanto que tu quer correr, né? Aí eu falei pra ele, até eu tava explicando pra ele, cara, a questão é que assim, pra tu fazer a melhor marca da tua vida, muitas vezes, tu chega num nível que é uma série de fatores. Então assim, cara, tem que ser um dia, um clima bom no dia, né? Tem que ser uma competição com vários atletas bons. Tu também tem que acordar num dia iluminado, queira ou não queira, assim, tipo, acordar o teu corpo bem. Então, é uma série de fatores que vai propiciar muitas vezes o resultado. E aí, às vezes, você vai fazer um resultado que tu nunca mais vai conseguir fazer na vida, sabe? Esses recordes mundiais que acontecem, às vezes. Cara, é um recorde mundial que dura 20, 30 anos. A pessoa que fez em tese, ela faria ainda melhor, treina ainda mais forte e não consegue repetir. Então, cara, é muito complexo, assim, né? Quando tu chega num certo nível de tu melhorar aquele meio segundo, às vezes, no 800, no 1500, pô, muito difícil. A gente treina, às vezes tá treinando melhor, às vezes tá fazendo o melhor treino da tua vida, e no dia da prova não sai. Por alguma razão que tu nem sabe, que tu nunca vai saber. E eu acho que o esporte é isso, sabe? A questão de. É isso. Tipo, o atletismo, embora seja um pouco mais previsível quando se entra numa prova, né? Se tem as marcas ali, fulano é melhor, o outro é um pouquinho pior, mas mesmo assim acontecem surpresas e acho que é isso que atrai tantas pessoas a assistirem, porque surpresas que atraem o público, né? É aquela coisa que dizer, né? Tipo assim.
Se tu tá fazendo muito recorde pessoal, alguma coisa tá errada. Se tu tá batendo recorde pessoal em cada prova que tu vai, e alguma coisa tá errada. Tipo assim, ou tu tá treinando errado, ou tu tem condições de fazer mais, ou tu, né, sei lá, alguma coisa tá muito estranha quando a pessoa começa, tipo assim, toda prova é um RP, toda prova é um RP, toda prova é. Então, nem vou falar das pessoas que botam RP em treino. Essas aí a gente vai deixar para um dia só para É, né? falar dessas Isso aí pessoas aí. não. Mas Mas, ou ontem, então, essa semana o Cielo, né? Ele escreveu isso do treino, que tu tá falando de RP de treino. Ele postou, né? eu Que sobre treino. recompartilhei. Sobre treino forte. Eu até mandei pro meu treinador. E treinar forte todos os dias. Se você Quer treina dizer, forte todos os dias, você não treina forte você não nunca. treina forte nunca. E é exato, né, cara? Porque o treino regenerativo é tão importante quanto os treinos fortes. E, cara, se tu treinar forte todo dia, é isso. Não treina forte nunca. Eu odeio essa palavra regenerativo. Eu odeio essa palavra. Eu odeio essa expressão treino regenerativo, porque quer regenerar, vai dormir. Eu Descansar. tenho treino Regenerar para mim é regenerativo hoje de tarde, cara. dormir. É dormir. Treino Regenerar é regenerativo. dormir. Aquilo ali é uma rodagem leve para descansar. É isso. Ai, mas é isso. Bom, nós estamos já nos caminhando mais para o final. Vamos falar rapidinho só sobre. Vamos ter o Sul-Americano, né? Semana que vem. Esse final de semana, então, como a gente falou, tem esses 10 quilômetros, que promete ser um dos 10 quilômetros mais fortes aí do Brasil. Mas lembrando que a gente não, eu e o Paulinho, a gente não tem conhecimento do percurso, se é um percurso rápido, como que é correr lá em Rondônia. Iríamos saber depois da prova. Então a gente não sabe se vai ser uma prova que vão correr 28 os homens, vão correr 29, talvez ganhem com 30, mas torcemos que seja uma prova rápida e que os brasileiros aí vençam, né? Que é sempre importante. Sul-Americano, semana que vem, começa na sexta-feira, vai até domingo. Mas eu queria chamar a atenção, principalmente para as provas de 5 mil e 10 mil. Cara, o 10 mil, ele vem tendo uma progressão bem bacana na América do Sul. Só para especificar, esse ano 4 caras correram abaixo de 29. A gente teve o Valentim Soca, que é esse uruguaio que vem fazendo estrago aí em todas as provas que ele participa. Ele e o Catrofe é aquele cara que a gente falou no episódio anterior que baixou dos 13 minutos nos 5 quilômetros na rua. Eles não vão participar, tá? Ambos não vão participar. O Catrofe mora na Europa e o Valentim Soca nos Estados Unidos. Pelo que eu soube, foi por uma questão de logística do Uruguai, tá? Então, questão que eles moram longe, o Uruguai tem uma certa limitação financeira, não conseguiram trazer eles para a Argentina. Eu acredito que mesmo se desse, o Cadro acho que nem viria, tá? Porque ele já está com índice no 5 mil e do 10 ele tem grande chance de fazer. O Valentim Soca ainda não tem, mas é um cara que, por pontos, ele correndo o que ele está correndo, ele deve se classificar. Mas ele, só para mostrar esses 4 atletas que correram abaixo de 29 nos 10, o Valentim Soca correu 27,37. O Carlos San Martín, um colombiano, correu 28,17. Um outro colombiano, bem jovem, 2004, tem 21 anos, 28,25, chamado Pedro Marim. E um chileno chamado Inácio Velásquez, 28,42. E aí a gente tem como quinto do ranking sul-americano o Vitor Neiva, que é um atleta brasileiro que mora nos Estados Unidos e estuda lá, correu 29,04. Provavelmente a briga do 10 fica entre esses atletas, né? O Valentim Soca tá fora, mas os outros atletas é uma briga bem interessante, correndo na casa de 28, né? O brasileiro ali, pertinho, mas torcemos que eles corram bem nessa briga. O outro brasileiro que vai correr é o Fábio, que ele correu esse ano 29,31. Legal o nível da América do Sul, assim, né? Alguns atletas correndo 28. Já no 5 mil, não tem apenas 2 atletas esse ano baixaram de 14, né? O Carlos San Martin, que foi o que eu falei antes, que correu esses 28,17, ele correu 13,27. E a gente tem o outro colombiano mesmo, que eu falei, o jovem de 21 anos, Pedro Marim, correu 13,56. Então, 5 mil no Sul-Americano, cara, eu acho que vai ser uma prova mais lenta.
Porque, como tem 2 atletas só correndo abaixo de 14, e provavelmente eles não vão sair para correr forte, tendo em vista o clima lá de Mar del Plata. Aí a gente tem o Gianni, que é um cara muito rápido, que se a prova for lenta, acho que ele tem grandes chances aí de se chegar bem nos últimos 400, né? De brigar pela vitória. E o outro atleta é o Altobelli, também, né? Um cara que tem uma chegada muito forte. Se ele chegar nos últimos 400 com perna, também é um perigo, mas eu acho que os outros atletas conhecendo, tipo, o Altobelli, devido às proporções, tipo o Mo Farah, assim. Se tu deixar, cara, os outros atletas têm que saber que se deixar pro final é difícil. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o 10 mil, eu acho que se esses atletas que. Bom, um atleta que correu 28,17, competindo com outro atleta que tem 1 minuto pior, esse cara tem que sair para correr, né? Porque não dá para cozinhar assim, tendo uma sobra. Vamos ver. Vai ter transmissão para quem nos escuta. Vai ser no YouTube do Atletismo Sul-Americano. A transmissão ao vivo aí, sexta, sábado e domingo, dia 25, 26 e 27 de abril. Eu corro na sexta às 14h45. E aí depois vou tentar até fazer uns videozinhos para vocês aí. Vamos ver se a gente consegue editar depois e botar nos próximos episódios, tentar mostrar um pouco mais lá do hotel que a gente vai ficar, como que funciona, da pista, que sábado e domingo eu vou estar meio off. Eu tento fazer este material aí bem influencer, bem blogueiro, fazer uma blogueiragem. Mas é Ai, ai, isso. ai. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando o 17º episódio, já 17 semanas não consecutivas que estamos aqui. E a semana que vem a gente fala aí, prometemos falar sobre a Maratona New Balance, né, que vai estar na semana, Maratona de Londres, o Sul-Americano. Então a pauta da semana que vem tá bem lotada e a gente traz tudo isso aí para vocês. E também a repercussão de como é que foi essa prova lá em Ji-Paraná, essa prova que o Curtis falou, que a gente deu os atletas de elite aqui e tudo mais. Tá bom? Verdade, Então, Maratona de Londres, cara, nem tinha lembrado, mas vai ser, tomara que seja histórico, né? Eu acho que talvez marque já é. Já sim, é história. o Bekele e o Kipchoge aí já mais pro fim de carreira. O Kipchoge até anunciou, né? Uma maratona depois, não foi? Na Austrália, alguma coisa assim. Oi, Sidney, sim, Sidney. Mas eu acho que o Kipchoge já. Ambos, né? O Kipchoge e o Bekele. Embora o Kipchoge postou os treinos ali, tá bem o homem, hein? Sim, tá bem. Fez um 40 km para 13,20 de média, tá bom, tá bem. Vamos ver o que vem pela frente, mas semana que vem eu viajo na terça, talvez eu e o Paulinho antecipe aí, vamos ver a nossa programação, o episódio, mas vamos tentar aí falar aí sobre o final de semana que vai ter grandes provas no mundo da corrida. Valeu, um abraço para todo Feito, mundo até que semana que escutou vem. até Tchau, aqui. tchau. A palavra bônus hoje não tem palavra bônus. Um forte abraço. O cupom